Boa noite, gente. Boa noite, muito fraco aí. Boa noite. Estamos aqui então mais uma vez, para dar continuidade aos nossos estudos na carta de Paulo aos Romanos. Eu peço que vocês estejam aí no banco, já em oração por mim. Hoje eu não amanheci muito bem. Na verdade, lá em casa está todo mundo ficando doente. Essa semana todo mundo lá ficou doente, E hoje fui eu que comecei. Então já fiquem em oração por mim, tá bom? Mas certamente Deus vai falar ao nosso coração. Abra sua Bíblia aí em Romanos capítulo 4. Nós vamos ler dos versos 13 até o 17. Romanos 4, de 13 a 17. Diz assim a palavra: a promessa de que Abraão e seus descendentes herdariam toda a terra não se baseou em sua obediência à lei de Deus, mas sim no fato de ele ter sido considerado justo quando teve fé. Portanto, se a herança prometida é apenas para aqueles que obedecem à lei, a fé é desnecessária e a promessa anulada, pois a lei traz ira sobre aqueles que tentam obedecer a ela. A única forma de não quebrar a lei é não ter lei nenhuma para quebrar. É por isso que a promessa vem pela fé, para que ela seja segundo a graça e assim alcance toda a descendência de Abraão, não somente os que vivem sob a lei, mas todos que têm fé como a que teve Abraão, pois ele é o pai de todos que creem, conforme aparece nas Escrituras: eu o fiz pai de muitas nações. Isso aconteceu porque Abraão creu no Deus que traz os mortos de volta à vida e cria coisas novas do nada. Vamos orar mais uma vez? Senhor, muito obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez falando e meditando sobre a Tua Palavra. Deus, que o Teu Espírito Santo use a minha vida, use a minha boca, Senhor, que a Tua Palavra fale a cada coração que está aqui, Deus, que o Senhor transforme vidas hoje aqui também, Deus, que a Tua presença seja sentida por cada um de nós, Deus, é o que eu te peço, em nome de Jesus, amém. O texto que a gente está lendo, a gente está fazendo recortes assim, e cada sexta-feira a gente aborda um pedaço da carta. Mas Paulo está dando uma continuação, Então, a mensagem de hoje tem muito a ver com a mensagem que o pastor Henrique já pregou, porque Paulo está continuando no seu mesmo raciocínio. E da mesma forma, outras pregações que já houve aqui sobre Romanos já abordaram mais ou menos esse tema, Que fala um pouco sobre a relação entre a lei e a fé, O nosso querido seminarista também, o Lucas Ribeiro, já pregou também mais ou menos sobre isso, Então, caso fique alguma dúvida, recomendo que você volte na pregação de um deles, Não precisa assistir essa aqui de novo não, volta na deles. Mas o texto, esse texto que a gente está começando pelo versículo 13, ele começa com uma expressão muito interessante e que revela um tema que está... Obrigado. Já vou até beber um pouquinho, Já revela um tema que é subjacente ao texto e ao argumento de Paulo. E é um tema que está aqui muito presente, embora não apareça uma palavra sobre ele muito explícita. Mas é o tema do reino de Deus, o reino dos céus. Esse tema está recheando a passagem, O versículo 13 diz o seguinte: a promessa de que Abraão e seus descendentes herdariam toda a terra não se baseou em sua obediência à lei de Deus, mas sim no fato de ele ter sido considerado justo quando teve fé. Veja,
a promessa de que Abraão e seus descendentes herdariam toda a terra. Quando a gente pensa nessa expressão, né, herdar a terra, a gente é remetido ao povo de Israel, quando é liberto do Egito e peregrina no deserto, indo em direção à terra prometida. E finalmente, no livro de Josué, a gente vê então essa conquista da terra sendo iniciada, né? Herdar a terra. No entanto, essa expressão de herdar a terra, no passar dos anos e da história de Israel, ela vai ganhando contornos um pouco diferentes de simplesmente herdar uma terra. Ela vai ganhando contornos escatológicos. Então, herdar a terra tem também, e isso para a cabeça de quem está ouvindo também, do judeu que está ali, ele sabe muito bem disso, que herdar a terra tem também essa conotação de você fazer referência ao reino de Deus, ou ao reino vindouro, né? Ao reino que é inaugurado pelo Messias. Isso é muito interessante nessa passagem, né? O reino de Deus está presente aqui. Aliás, o reino de Deus é o tema principal da mensagem de Jesus, né? Quando Jesus vem e começa o seu ministério, o que ele prega é: arrependei-vos, que é a mesma mensagem de João Batista, certo? João Batista também prega isso. E Jesus, a mensagem dele é a mesma: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, o reino dos céus. Então essa mensagem, essa percepção, ela é muito forte, não só no texto aqui, na verdade aqui ela subjaz o argumento de Paulo, mas é muito forte na cabeça de Paulo, na mensagem de Jesus e na cabeça dos judeus daquele período, né, do período do judaísmo do segundo templo. Herdar a terra. Inclusive é interessante que Jesus, quando ele faz o seu sermão famoso, né, lá em Mateus capítulo 5, o Sermão do Monte, ele vai falar também sobre herdar a terra, né? E Jesus, você sabe, mais uma vez, ele está falando sempre sobre o reino de Deus. As parábolas que ele conta são parábolas para explicar o que é o reino de Deus, o reino dos céus. Lá em Mateus 5, você pode abrir lá comigo, só para a gente ver esse texto. Só voltar aí um pouquinho, né? Um pocão, né? Mateus 5, no verso 5, né? Felizes ou bem-aventurados os humildes, pois herdarão a terra. Todas essas bem-aventuranças, né? Ele vai falar bem-aventurados ou felizes, e aí ele fala uma expressão, e depois ele faz uma conclusão. Todas essas conclusões que Jesus faz, na verdade está falando da mesma coisa, só que com palavras diferentes. Então, versículo 3, por exemplo, né? Felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhes pertence. Versículo seguinte: felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os humildes, herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, serão saciados, e assim vai. Todas essas expressões de conclusão dizem respeito a essa mesma realidade. Então, herdar a terra, ter as suas lágrimas enxugadas, ser consolado, ser alimentado pela justiça de Deus, né? E são todas expressões que querem dizer basicamente a mesma coisa. É você entrar e pertencer ao reino de Deus. Por isso, Paulo, quando se propõe na sua carta aos Romanos a falar sobre essa questão entre lei e a fé, ele está falando, como ele já demonstra desde o início da sua carta, né, que ele vai falar sobre o Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho é a boa notícia, certo? Que boa notícia é essa? A boa notícia de que Cristo, o Messias de Deus, veio para salvar pecadores, para que pecadores possam entrar no reino dos céus. Por isso, o tema do reino faz parte completamente do que Paulo está falando.
e por isso ele usa essa expressão, quando ele vai se referir a Abraão, sobre herdar a terra, e não é uma expressão que está limitada simplesmente às dimensões geográficas ali da região que hoje a gente conhece como Palestina, mas Paulo já tem essa noção, e aqueles que o ouvem já têm muito isso, né? Forte, essa noção de que herdar a terra é uma expressão que diz respeito a algo muito maior. Quando Jesus está com seus discípulos lá prestes a subir, ali em Atos capítulo 1, os discípulos, antes dele subir, os discípulos fazem uma pergunta para Jesus. Que pergunta é essa? Não sei se está valendo ponto aí na Gincana. Qual é a pergunta que Jesus faz, que os discípulos fazem para Jesus antes dele subir? Eles fazem uma pergunta sobre o reino. Eles perguntam: Senhor, é nesse tempo que você vai restaurar o reino a Israel? Então veja como é forte isso deles, né? Eles tinham essa esperança de que o reino seria agora um reino físico. Inclusive Jesus teve muita problema, entenda o que eu estou dizendo, né? Em fazê-los entender que o reino dele não é desse mundo, porque o que eles tinham em mente é um reino político, uma libertação política do jugo romano, né? Enfim, mas eles sabiam que haveria uma instauração de um reino, e eles não estão errados, né? Na verdade, Jesus não fala que eles estão errados. Sim, o reino de Deus, a mensagem de Jesus é essa, a chegada do reino de Deus, mas não compete a eles, vai responder Jesus, saber os tempos, né? Isso é a determinação de Deus. Mas perceba que isso tem tudo a ver com o que Paulo está falando aqui no capítulo 4. A promessa de que Abraão e seus descendentes herdariam toda a terra não se baseou em sua obediência à lei de Deus, mas sim no fato de ele ter sido considerado justo quando teve fé. Estamos falando do reino de Deus. Para você entrar nesse reino, e Abraão é um grande recurso, serve aqui como um grande recurso argumentativo para Paulo, porque ele está falando com judeus, principalmente aqui, ou pelo menos de pessoas que ainda são muito apegadas à lei. Patrick mencionou aqui no texto para falar sobre a dedicação de bens e vidas, sobre Cornélio, né? E mencionou que tinha a ver com Pedro. Ora, Pedro, naquele momento, Pedro já era cristão, já tinha passado pelo Pentecostes, mas ele tem extrema dificuldade em ir na casa de um gentio, né? Assim como teve dificuldade na visão de comer alimentos impuros, né? Que eram considerados impuros. Dificuldade porque a lei é muito forte para o judeu, né? Foi dada por Deus a Moisés. Então, Paulo está lidando com tudo isso aqui, com essa temática do reino de Deus. Então perceba que a promessa de que Abraão e seus descendentes herdariam toda a terra, e é interessante que a NVT já coloca esse termo, né? Toda a terra, porque não está se limitando àquela região. Herdarão toda a terra, ele está já fazendo referência a um reino que engloba todas as coisas, o reino de Deus. Essa promessa não se baseou na obediência à lei, mas sim na fé, porque Abraão creu muito antes da lei, certo? A lei vem com Moisés, Abraão é bem anterior, e Abraão creu, e como já foi dito, né? E isso ele foi creditado ou contabilizado como justiça pela fé. Abraão, inclusive, ele creu antes de ser circuncidado. Então, embora a circuncisão seja um sinal dessa antiga aliança de Deus com o seu povo Israel, o herdar a terra, entenda-se, entrar no reino de Deus, ter um relacionamento com Deus, não é fruto de uma obediência a uma lei que é do próprio Deus. Nós vamos falar um pouco mais sobre a lei, mas herdar a terra, pertencer a esse reino, depende de fé, não de mera obediência à lei. Por isso Paulo gasta bastante tinta, né, para falar sobre esse tema aqui em Romanos. E esse tema talvez para nós seja um pouco obsoleto quando a gente fala sobre a lei, porque
a gente é brasileiro, né? Não somos judeus, ninguém nunca aqui se submeteu a nenhum tipo de ritual judaico, de sacrifício, enfim. E a gente vê tanto esse embate aqui, né? E às vezes a gente pode ser tentado a achar que isso não comunica algo para nós, né? Mas não é verdade. Quando você mergulha no texto e entende tudo que está acontecendo naquele contexto, por que Paulo está argumentando dessa forma, e a dificuldade que o cristianismo teve, inclusive, para sair de uma igreja simplesmente judaica para uma igreja gentílica, né? Obra do Espírito Santo, a gente entende essa importância. Porque falar sobre o reino de Deus nunca é algo fechado a um determinado contexto ou lugar. Falar sobre o reino de Deus não se limita, assim como a expressão não se limitava a uma terra, o reino de Deus é para todos aqueles que têm fé, e Abraão no argumento de Paulo, o grande exemplo disso, né? Sempre que Paulo ou algum autor do Novo Testamento, ou o próprio Cristo, vai fazer um argumento nesse sentido para os judeus, é muito interessante isso, né? Que geralmente eles voltam inclusive para Abraão, porque antes de Abraão você não tem ainda o povo hebreu, né? Começa com Abraão. A partir de Abraão você tem então o povo de Israel. Por isso que Jesus vai dizer, por exemplo, quando ele vai fazer, numa das muitas vezes em que ele afirmou a sua divindade, ele vai dizer: antes que Abraão existisse, eu sou. Então Abraão é uma figura muito importante no argumento, né? Porque Abraão é a maior figura que um judeu poderia mencionar para fazer valer o argumento deles também. E é justamente ele que Paulo vai dizer: olha, mas o próprio Abraão não teve essa promessa concedida a ele pela sua obediência à lei. Foi pela fé, foi por crer naquilo que Deus lhe havia prometido. Seguindo, verso 14: portanto, se a herança prometida é apenas para aqueles que obedecem à lei, a fé é desnecessária e a promessa anulada. Então veja, a lei não anula a fé. A lei tem uma função, a lei tem um propósito, mas ela não anula a fé. A salvação nunca foi pelas obras da lei. A prova disso, como lemos no versículo anterior, que o próprio Abraão não foi visto como justo diante de Deus por obediência à lei, mas pela fé. E quando a gente fala que a lei não anula a fé, é interessante porque em Romanos 3, se a gente voltar um pouquinho, Romanos 3, 31, Paulo vai dizer o seguinte: então, se enfatizamos a fé, quer dizer que podemos abolir a lei? Claro que não. Na realidade, é só quando temos fé que cumprimos verdadeiramente a lei. Ou seja, da mesma forma como no capítulo 4, a lei não anula a fé, no capítulo 3 ele disse o contrário: a fé não anula a lei. E aqui a gente precisa então pensar um pouquinho mais sobre a lei. O que é a lei, né? Quando a gente fala lei, ou as leis, né, dependendo de como você fala, do contexto, você pode estar falando até de coisas um pouco diferentes. Você pode falar a lei para se referir ao conjunto de ordenanças, cerca de 613 mandamentos, né, que estão lá nos primeiros livros da Bíblia. Ou você fala a lei e você pode estar se referindo, na verdade, a todo o Pentateuco, os 5 primeiros livros, a lei, né? Ou seja, a obra de Moisés, a lei de Moisés, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, quando você fala a lei ou as leis, a gente precisa entender o que está sendo dito exatamente, né? Quando Paulo fala lei, ele tem em vista não simplesmente as regras elencadas, mas ele tem em vista todo o sistema religioso no qual era baseado a nação de Israel. Quando você pega ali os 5 primeiros livros, eles têm lei ali, mas todos os 5 livros são chamados de lei.
tem muita narrativa também, né, no Pentateuco. Gênesis é pura narrativa. Êxodo tem a parte de lei mais para frente, no final, mas tem muita narrativa também. Libertação, quando a gente chega ali em Levítico, aí sim, né, tem bastante lei. Inclusive, não sei se você consegue ler bem Levítico, geralmente é um livro que o pessoal pula, né? Mas é justamente o livro que dá sentido ao Pentateuco, né? Quando a gente tem esses 5 livros primeiros, o livro de Levítico é justamente o livro que está no meio, né? Gênesis, Êxodo, e aí você tem Levítico, Números, Deuteronômio. Levítico está no meio e não é à toa. Ele está no meio porque ele é central. Ele tem uma importância assim. Na verdade, se você ignorar o livro de Levítico, você ignora justamente o propósito do Pentateuco. E falando em Levítico, vamos falar então sobre a lei, porque Levítico tem muita lei, né? Aliás, leis que a gente nem entende, totalmente fora do nosso contexto, mas que tem uma importância muito grande, porque Levítico fala de santidade, né? A palavra básica para Levítico é essa, santidade. E essa santidade, ela é refletida, e por isso que tem lei sobre tudo, porque a santidade de Deus é refletida em todos os aspectos da vida humana. Por isso, a lei de Levítico, que para nós parece muito chato de ler, fala sobre todas as áreas da vida, né? Não só sobre o relacionamento com Deus, através do Código Levítico, mas o relacionamento com o próximo, através, depois, do Código de Santidade. Fala sobre como você deve comer, como você deve oferecer sacrifícios, como você deve lidar com uma mancha que aparece na pele, os períodos de purificação. Perceba que em Levítico, a santidade de Deus, ela alcança todas as esferas da vida. Ela alcança aspectos geográficos. Então você tem um tabernáculo onde você tem um lugar que é mais santo do que outro. Ela alcança aspectos temporais. Você tem períodos de festas determinados por Deus para celebração, né? Ou seja, afeta a vida como um todo. A lei de Deus, e principalmente quando Paulo faz essa referência, ele está falando desse princípio da lei. Quando a gente lê a lei de Deus, não fiquemos presos a aqueles mandamentos no sentido de regrinhas, como se elas fossem totalmente exaustivas, mas a lei tem um princípio muito maior, que quando você entende, inclusive o contexto do Antigo Oriente Próximo e de como os povos dali viviam, você entende também um pouco por que era necessário que o povo de Deus tivesse uma lei diferente para refletir a santidade de Deus. Deus quer para si um povo santo, né? Pedro depois vai retomar isso, dizendo que nós somos o povo santo, né? Sacerdócio real, nação santa, o povo exclusivo, o adquirido, né? Então perceba que a lei, embora seja muito fora da nossa realidade, essa lei lá, não só de Levítico, mas em Deuteronômio, em Êxodo, Números também, ela reflete, ela tem um princípio nela e ela reflete o caráter do próprio Deus. Levítico é sobre santidade, a lei reflete isso. A lei reflete essa santidade de Deus. Quando a gente lê, já que estamos falando de lei, né? Vamos voltar para Levítico, que eu queria ler uma lei com vocês aqui. Levítico 19. Volta lá, vamos para o Pentateuco. De 9 a 14. Eu vou dar só esse exemplo aqui, para a gente seguir com o texto. Levítico 19, de 9 a 14. Diz o seguinte: quando fizerem a colheita de sua terra, não colham as espigas nos cantos dos campos, nem apanhem aquilo que os ceifeiros deixaram cair. O mesmo se aplica à colheita da uva. Não cortem até o último cacho de cada videira, nem apanhem as uvas que caíram no chão. Deixem-nas para os pobres e estrangeiros que vivem entre vocês. Eu sou o Senhor, seu Deus.
Não roubem, não mintam nem enganem uns aos outros, não desonrem o nome do seu Deus usando-o para jurar falsamente. Eu sou o Senhor. Não explorem nem roubem o seu próximo, não fiquem até o dia seguinte com o pagamento de seus empregados. Não insultem o surdo nem façam o cego tropeçar. Temam o seu Deus. Eu sou o Senhor. Esse tipo de lei que está aqui, ela é uma lei que traz princípios que servem para qualquer situação na vida de um israelita, em qualquer tempo. Ela traz princípios de justiça, de compaixão, de misericórdia. E perceba que a própria lei aqui, ela não tem a intenção de esgotar todas as causalidades que podem acontecer. Então, por exemplo, ele fala aqui: não insultem o surdo nem façam o cego tropeçar. Então, será que se eu fizer algo de errado com alguém que tem, por exemplo, um problema mental, eu posso fazer? Porque aqui não falou nada disso, só falou de surdo e cego. Não, o propósito da lei está claro aqui, né? Use de compaixão, de misericórdia. Por quê? Porque a lei reflete o caráter do próprio Deus. Por isso a lei não se trata simplesmente de conjunto de regrinhas de faça isso ou não faça aquilo, mesmo a lei de Moisés, mas ela traz algo muito maior, um princípio, a função dela tem um princípio muito mais profundo, que é refletir a santidade e o caráter de Deus. Mas refletir isso não salva ninguém. A lei deixa claro para a gente que Deus é um ser extremamente santo e por isso extremamente distante de nós nesse sentido. A santidade de Deus torna Deus um ser distante de nós, porque o nosso pecado, diz a Bíblia, faz separação entre nós e Deus, porque Deus não pode coabitar com o pecado. Deus é santo, certo? Então, para que serve a lei? A lei mostra, em outro lugar Paulo vai dizer, né, que a lei serve de aio, ou aquela serva, né, que cuidava das crianças, para nos levar até Cristo. A lei tem o propósito de apontar para Cristo. Ela já apontava para o caráter de Deus, para a santidade de Deus. Mas não é a mera obediência a essa lei que faz com que você herde a terra, que você seja salvo, que você faça parte do reino de Deus. Mas é pela fé. É pela fé. A lei não anula a fé, e a fé não anula a lei, porque a lei reflete o caráter de Deus. Dando sequência no nosso texto, vamos para o versículo 15. Pois a lei, Romanos 4,15, pois a lei traz ira sobre aqueles que tentam obedecer a ela. A única forma de não quebrar a lei é não ter lei nenhuma para quebrar. Nós somos pecadores. Paulo já argumentou isso exaustivamente aqui, né? Nós quebramos a lei de Deus. E não se trata simplesmente de quebrar um dos 613 mandamentos. Se trata de termos um coração que naturalmente não reflete a mesma santidade de Deus. Mas eu e você, assim como o povo de Israel, somos chamados à santidade. No livro de Levítico, tem uma frase que perpassa todo o livro, né? Sejam santos, como eu, Senhor, sou santo. E isso certamente não é diferente para nós hoje. O chamado à santidade é o mesmo. E é muito interessante, né, que no livro, com tanta regrinha que a gente nem entende, a frase que ecoa como se fosse um refrão repetindo é essa: sejam santos, como eu, Senhor, sou santo. Esse é a função da lei, esse é o propósito da lei. Refletir a santidade de Deus e nos mostrar o tamanho da distância que nós estamos em relação a Deus. E essa distância, ela não pode ser percorrida por obediência à lei, porque você certamente vai fracassar. Não pode ser percorrida por nada que você possa fazer. Essa distância só pode ser percorrida através da obra de Cristo. Na verdade, a distância foi percorrida pelo próprio Cristo, que voltou, desceu, né, e se fez homem em nosso lugar. Por isso, para entrar no reino, para herdar a terra, para ser considerado um filho de Abraão,
A questão não é étnica, ser descendente de Israel ou de Abraão. A questão é se você tem fé nesse Deus totalmente santo que entregou a sua vida por nós. Versículo 16 diz: é por isso que a promessa vem pela fé, para que ela seja segundo a graça e assim alcance toda a descendência de Abraão. Quando ele fala toda a descendência de Abraão, ele está falando de quem? Só do povo de Israel? Ele conclui, né? Não somente os que vivem sob a lei, mas todos que têm fé, como a que teve Abraão, pois ele é o pai de todos os que creem. Abraão é o pai de todos os que creem. Quando Jesus estava aqui no seu ministério terreno, ele diz isso também, né? Aliás, João Batista fala isso também para os fariseus, quando ele está lá batizando, e ele fala, olha, em Mateus 3, até das pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Ou seja, vocês, né, fariseus que estavam ali, que confiam no sangue, né, na descendência pela carne, através de Abraão, vai dizer João Batista, olha, saibam que até das pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então não é essa a garantia que um israelita, um hebreu deveria ter. E não é essa, ou nada relacionado a isso, a garantia que nenhum de nós devemos ter. A garantia que temos é o próprio Cristo e a fé nele e no seu Evangelho. No versículo 16 a gente vê então a preeminência da fé. Deus escolheu o povo de Israel, sim, mas essa escolha não é uma escolha exclusiva para a salvação, porque a salvação não é pela etnia. Quer ver um exemplo muito interessante? No livro de Josué, Moisés já havia morrido e o povo agora vai começar a entrar na terra de Canaã, né? Eles vão começar a conquistar a terra que Deus havia prometido, né, a Abraão. Mas lá no capítulo 5, Josué encontra um homem, provavelmente um ser ali angelical, né? E Josué faz uma pergunta a ele, isso antes de começar as guerras pela conquista do território. Josué pergunta para aquele ser: você está conosco, você é dos nossos, ou você está com os nossos inimigos? Você está conosco, com o povo de Israel, ou você está com o povo da terra? Qual foi a resposta daquele ser para ele? A resposta dele foi: com nenhum dos dois, nem com vocês, nem com o povo da terra. Eu sou comandante do exército do Senhor. Não é pela etnia, não é por ser hebreu, não é por nada que você faça, não é por sangue. E a gente pode trazer isso para os nossos dias. Não é por você vir à igreja, não é por você ser filho de crente, não é por você frequentar os cultos da juventude, por você fazer parte da EBD, por você ter amigos da igreja, não é por você não falar palavrão, não é por você viver mais ou menos de acordo como um crente tem que viver, mais ou menos, né? Não é por não fumar, não é por não beber, não é nem mesmo por falar de Jesus aos outros. Você pode inclusive pregar o Evangelho e não ser salvo. É pela fé. Se você de fato crê naquilo que Deus fez através de Cristo por você, se você crê, aí sim, você é contado como descendência de Abraão. Você herda a terra, você entra num relacionamento e num pacto da nova aliança que foi selado através do sangue do próprio Deus. Mas perceba que não é por um modo de viver. E isso muitas vezes fala muito forte para a gente, né? A gente que cresce na igreja, a gente tem um jeito de falar, né, que só os crentes entendem. E muitas vezes a gente vive uma vida até certinha, né? Mas não é isso, né? Fazer isso, na verdade, não te faz nem um pouco diferente
de um judeu que acreditava que a sua salvação estava garantida pela sua etnia. É pela fé. E a fé requer de você tudo. A fé requer de você tudo. Versículo 17 diz o seguinte: conforme aparece nas Escrituras, eu o fiz pai de muitas nações. Isso aconteceu porque Abraão creu no Deus que traz os mortos de volta à vida e cria coisas novas do nada. A fé de Abraão não é aquela fé de entender algo e simplesmente acreditar. Não, eu acredito que Deus está falando a verdade. Não é só isso. Fé é algo muito mais profundo do que isso. Fé é entrega total. Entrega total. Quando você vê a história de Abraão, você vê a história de um homem que tinha muitos defeitos, né? Às vezes a gente lê a história dos patriarcas e a gente tende a achar que eles eram homens extremamente especiais. Não, não eram. Abraão mentiu, foi incrédulo muitas vezes também, mas foi uma caminhada. E chegou um momento em que ele sabia que o seu filho Isaque era o filho que Deus tinha prometido a ele, né? Que inclusive nasceu na sua velhice. Chega um determinado momento em que Deus pede a Abraão algo que não faz o menor sentido. Deus pede a ele que ele entregue, que ele mate o seu filho Isaque, o filho que o próprio Deus lhe havia prometido. Basicamente, o que Deus está pedindo a ele é tudo, né? Que ele aposte tudo, né? Inclusive a própria promessa que Deus havia dado. O que Deus está pedindo a ele é simplesmente tudo. Olha, Abraão, sabe o que eu te prometi? Então, me entrega. E Deus não dá nenhum tipo de explicação, né? Ele simplesmente faz o pedido. Toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem tu amas, e o texto é justamente assim, com essas repetições, para deixar bem claro: o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem você ama, leva lá ao monte e oferece em sacrifício a mim. E Abraão fez. Isso é fé, entrega e confiança total. Isso é fé. É quando você entrega toda a sua vida, confia única e exclusivamente naquilo que Deus pode fazer, em nada do que você pode fazer ou pensa que pode fazer. A salvação requer de nós confiança total e exclusiva em Deus e na sua obra, através de Cristo. Por isso, nós temos essa nova aliança que enfatiza e evidencia para nós a obsolência da lei, porque a lei nunca foi capaz de fazer isso. A lei não consegue transformar corações, muito pelo contrário, a lei mostra o coração endurecido que temos, mas não transforma. A lei revela Deus para nós, mas ela não consegue pegar você e mudar a sua vida. Se a lei fizesse isso, ou qualquer lei fizesse isso, a gente não teria, inclusive, nem bandido, nem nada, né? Você está escrito na lei, mas a gente quebra a lei, inclusive a lei de Deus. A lei não tem esse poder e nunca teve. O autor da carta aos Hebreus vai deixar isso bem evidente, né? O sangue dos bodes nunca expiou o pecado. Eram simplesmente sombras do sacrifício perfeito de Cristo. Esse sim é o sacrifício que salva pecadores e que nos coloca dentro do reino de Deus, dentro dessa realidade nova, que faz nova, e o texto, né, o nosso texto termina com isso, né? Que ele faz coisas novas do nada. 2 Coríntios 5,17, um texto muito conhecido também de Paulo, né? Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. É pela fé. Nada da novidade de Deus
é feito mediante esforço seu, mediante obediência sua a algo. Se você for de fato salvo e transformado, você vai sim vai refletir, assim como a lei reflete, você vai refletir a santidade de Deus. Mas não tente obedecê-la achando que é isso que vai te colocar no caminho correto. Não. A lei te aponta para o seu pecado. Ela mostra o quão distante você está de Deus, você e eu. Mas quem faz nova todas as coisas é o sangue de Cristo, que nos é imputado mediante a fé. A salvação é pela graça mediante a fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Fique em pé, nós vamos orar para terminar. E eu queria que você fechasse seus olhos. E que você pensasse um pouco na sua vida diante de Deus, né? No que você tem, como você tem vivido na sua segunda-feira, terça, quarta. Deus, ele tem grandes planos para cada um de nós, mas esses planos não são os seus planos, são os planos dele. Às vezes a gente se preocupa muito em o que Deus vai fazer comigo daqui a tanto tempo, amanhã, e a gente esquece que ser cristão, ou que a fé que nós depositamos em Cristo é uma fé que diz respeito ao agora. Você tem sido um cristão onde você está agora, na circunstância que Deus te colocou? A salvação não é pelas obras, não é por obediência a uma lei, mesmo a lei santa e justa de Deus, não é pela obediência a ela, mas é pela fé. E fé significa, como já dissemos, entrega total. Entrega total. A sua vida, faça essa reflexão nessa noite. A sua vida, ela está totalmente entregue a Deus. Você vive na dependência de Deus. Quando você está na sua faculdade, na sua escola, no seu trabalho, e quando alguém vem conversar com você, naquele momento, a sua vida está refletindo uma entrega total a Deus ou não? Isso é muito sério, porque nós não estamos falando de algo qualquer. Nós não estamos falando de uma ética para você viver. Nós estamos falando da salvação que nos foi assegurada por Cristo. Não é pela forma como você vive, mas é por uma entrega total a Ele. Às vezes a gente esquece que adorar a Deus, lidar com Deus, você está lidando com um ser, uma pessoa. Às vezes a gente lida com Deus como se Ele fosse um conceito abstrato. Eu creio em Deus, né? Eu creio que tem alguém lá em cima que de vez em quando me ajuda. Não, é uma pessoa que se relaciona, que caminha no dia a dia com você, nas coisas mais sem importância que você possa acreditar, que você possa imaginar. Mas Deus está com você em cada situação, em cada momento. Ele está com você. A sua confiança, a sua fé, a sua vida, o seu amor, aquilo que você de fato coloca em primeiro lugar, aquilo que você ama, é Deus. Amar a Deus com todas as suas forças, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, isso é fé. Entrega total. Feche seus olhos, nós vamos fazer uma oração. Senhor, aqui estamos diante de Ti, a Tua palavra foi lida, Deus, e nós nos entregamos, Pai, nas Tuas mãos, confiamos, Pai, no Teu sacrifício, no Teu sangue derramado, Deus. Eu Te peço, Senhor, que se alguém ainda aqui que não tenha feito essa decisão, que não tenha ainda depositado em Ti toda a sua vida, mas que alguém que ainda vive simplesmente seguindo padrões daquilo que considera como cristão, que o Teu Espírito Santo fale, Pai, aos nossos corações, quebre todo obstáculo, para que a Tua palavra
habite em cada um de nós, para que a Tua palavra nos liberte, para que a Tua palavra nos traga para dentro do Teu reino, Senhor. Que nós sejamos de fato cidadãos do Teu reino, que nós reflitamos a Tua santidade, Deus, não simplesmente nos cultos que aqui frequentamos, às sextas, quartas, domingos, mas que vivamos a santidade de Deus e o poder do Espírito Santo no nosso trabalho, na nossa casa, com o nosso cônjuge, com nossos filhos, com nossos pais, com nossos vizinhos, Senhor. Que nós, de fato, depositemos de uma vez por todas as nossas vidas aos Teus pés, Senhor. Faz de nós o que o Senhor quiser. Usa as nossas vidas da maneira que o Senhor quiser. Dá-nos sempre, Deus, o privilégio de fazer parte da Tua missão, Senhor. Usa as nossas vidas. Abençoe, Deus, cada um que aqui está e que o Senhor possa alcançar, Deus, corações. Que os corações de pedra sejam, pela Tua graça e pela fé depositada em Ti, transformados em corações de carne, corações transformados pela Tua palavra. Deus, que o Teu reino venha sobre nós, Senhor, como a Tua palavra diz. Que o Teu reino venha, Senhor, e que nós sejamos de fato exemplos, mas mais do que exemplos, sejamos amigos Teus, íntimos, que tenhamos intimidade contigo, Senhor. Faz-nos amigos Teus cada vez mais íntimos, Senhor, que a nossa caminhada seja sempre em direção a Ti, Senhor, porque sabemos que o Senhor caminha conosco. Nós pedimos perdão, Deus, pelos nossos pecados, pela nossa incredulidade, pela nossa falta de confiança em Ti. Te pedimos perdão porque muitas vezes só nos achegamos a Ti quando temos um problema. Te pedimos perdão, Senhor, porque negligenciamos o alto preço com que fomos pagos, com que nossa vida foi paga, Senhor, comprados por Ti. Deus, te pedimos perdão porque muitas vezes não temos vivido de maneira santa. Olhamos muitas vezes para aquele povo de Israel no deserto e criticamos a sua incredulidade, mas nós que temos a visão agora de Cristo já morto e ressuscitado, muitas vezes não vivemos de acordo com a salvação que nos foi dada em Cristo. Pai, perdoa-nos, Senhor. Transforma nossa vida a cada dia. Transforma nosso coração, Senhor, para que sejamos de fato habitantes do Teu reino e proclamadores da Tua mensagem, para que outros se juntem a nós, para que o Teu reino de fato venha, já inaugurado em Cristo, mas que nós possamos de fato vivenciar o amor de Cristo. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.